Olá, seja bem-vindo a esse bloco de gerenciamento de risco. Nós vamos falar aqui como é feito esse gerenciamento, ou pelo menos como ele pode ser feito, né? E aí algumas formas aqui para demonstrar isso. Vamos a uma conceituação básica também aqui sobre gerenciamento de risco. Então nós temos aqui basicamente 4 formas para poder atuar no gerenciamento de risco. Nós podemos simplesmente eliminar o risco, ou seja, você tirar o risco, eliminar completamente. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Imagine que você tenha dentro da empresa um caixa eletrônico e você teve identificado ali o risco do caixa eletrônico, da explosão do caixa eletrônico ali, e aí você fala, eu quero eliminar esse risco. Então, uma das formas de atuar seria o quê? Retirando o caixa eletrônico de dentro da agência. Você eliminaria completamente o risco. Já que a gente sabe que não existe risco zero, né? Por mais formas de atuação ali para evitar que ocorra o roubo ali no caixa eletrônico, na explosão do caixa eletrônico dentro da empresa, você não tem como evitar isso, eliminar totalmente, a não ser que você retire o caixa dali. Então o seu risco acabou, aquele risco do caixa eletrônico acabou. Vamos lá, uma outra possibilidade do risco é você transferir esse risco. Ou seja, você tem um determinado risco e você transfere, você faz, por exemplo, um seguro para aquele tipo de risco. Então, você transferiu para a seguradora aquele risco. Ele não é mais seu, ele é da seguradora agora. Você ainda tem a possibilidade de assumir o risco. Ou seja, apesar de toda a análise feita, apesar de toda a avaliação de risco montada, você olhar para aquilo e falar assim, ó, eu não vou fazer nada. Eu não vou investir aqui para evitar ou para diminuir a chance desse risco ocorrer. Então você vai assumir o risco. Você fala, ó, vou deixar como está e vai ficar assim. Você assume o risco para fazer isso. Então vou dar um exemplo para você. Vamos pegar um exemplo bem simples aqui. Você tem um carro. E aí você fala assim, ó, eu não vou fazer o seguro do carro. Você faz um levantamento e vê, olha, a chance de acontecer um roubo do teu carro, um furto ali do carro, na sua região, nas suas condições que você guarda o carro e tudo mais. E mesmo assim você fala, olha, eu vou assumir esse risco, ou seja, eu não vou fazer o seguro do risco, eu não vou transferir o risco. Vai ficar, esse risco é meu. Então, eu assumo o risco. E se você perder, tudo bem. Se você não perdeu o carro, você ganhou o valor que você aplicaria no seguro do carro, né? Então, e aí a outra chance que é a que nós vamos trabalhar aqui é a de mitigar o risco. O que é essa chance aqui de mitigar o risco? Ó? Mitigar a gente vai tentar diminuir a probabilidade de que aquele risco ocorra. Então nós vamos diminuir a chance. Como que nós vamos tratar isso? Como que nós vamos fazer para poder diminuir essa probabilidade? Nós vamos atuar diretamente nos fatores de risco, ou seja, nas causas que influenciam para que o risco ocorra. Se nós tratarmos as causas, o risco não ocorre. Então nós vamos diminuir, tratando essas causas, nós diminuímos a chance do risco ocorrer. Vamos lá. Então, mas basicamente aqui, o gerenciamento de risco aqui, nós temos 4 opções aqui, né? Nós podemos aqui eliminar o risco, tirar ele completamente, transferir o risco, assumir o risco para nós, ou ainda mitigar o risco, né? Diminuir a chance dele acontecer, diminuir a probabilidade da ocorrência do risco. Nosso foco é sempre na mitigação do risco, é diminuir essa chance dele acontecer. Como que nós vamos começar a trabalhar isso? Vamos ver aqui nesse próximo slide. Nós vamos identificar a situação atual da empresa. Essa é uma contextualização do negócio, né? Identificar essa situação da empresa e, inclusive, quem são seus concorrentes, como é essa concorrência existente, né? E aí você faz um levantamento geral do tipo de negócio. Nós vamos fazer uma pesquisa do negócio, sobre aqui o negócio da empresa, né? Identificando aqui, além dos parceiros aqui, além dos concorrentes, qual é
a atratividade que isso tem para um negócio, para um mercado paralelo, por exemplo, se existe crime organizado focado diretamente no teu tipo de negócio, no teu tipo de produto ali. Entrevistas preliminares com pessoas-chave identificando os pontos críticos. Como eu disse, não dá para fazer isso sozinho. Não dá para fazer análise de risco sozinho, só o consultor ali ou só o gestor de segurança. Ele precisa de pessoas que conheçam o processo e aí, através dessas entrevistas preliminares aqui, você vai identificar os pontos críticos que existem na empresa. A partir desses pontos críticos, ou às vezes também pode ser trabalhados fatores críticos de sucesso da empresa. Em cima disso aí, nós vamos identificar quais são esses riscos. Então, reunião com levantamento da situação, através de um brainstorming, né, fazer um levantamento de todas as possibilidades dos riscos existentes para que a gente possa trabalhar. A partir desse levantamento, aí nós vamos para quê? Para a identificação dos riscos. Já que você relacionou todos os riscos, quais são aqueles riscos que são pertinentes, que afetam diretamente os fatores críticos de sucesso da empresa? E aí você tem, então, essa identificação dos riscos. Entrevista com pessoas que executam os processos, porque agora que você identificou quais são os riscos, então você vai saber das pessoas como é esse processo, como ocorre aquele processo que está sendo estudado, e com isso você vai identificar o quê? Quais são os fatores de risco. Ou seja, quais são as causas que podem dar origem àquele risco. O que pode fazer com que o risco se concretize, né? Quais são essas causas. Muito bem, vamos lá então fazer aqui a nossa sequência de ações que nós vamos fazer aqui no nosso treinamento, que nós vamos trabalhar aqui nesse curso hoje, e que nós vamos depois realizar o exercício. Então nós começamos com o quê? Com a identificação de risco. A partir do momento que o risco for identificado, através de um brainstorm, que nós vamos trabalhar isso, então você identificou quais são os riscos que você trabalhará. A partir dessa identificação de risco, nós vamos para a listagem do risco, ou seja, nós vamos fazer uma lista de todos os riscos que nós trabalharemos naquela situação, para aquele tipo de análise. Após listar todos os riscos que nós vamos tratar, nós vamos definir cada um deles. A definição, ela é importante porque para todo mundo da empresa tem que ter o mesmo entendimento sobre aquele risco. Então, se eu falar, por exemplo, de fuga de informação na empresa, você está falando especificamente do quê? De que tipo de fuga de informação? Através de um hacker que invadiu o sistema computacional, através de engenharia social que tem ocorrido para poder levantar as informações, através de espionagem, através de um setor específico, por exemplo, o setor de P&D, lá de Planejamento e Desenvolvimento, ou de marketing, que está para lançar um novo produto, qual é o tipo de fuga de informação que você está tratando? E por isso é importante a definição de cada risco. Todos na empresa devem ter o mesmo entendimento quando se fala de um determinado risco. Depois aqui da definição do risco, nós vamos ter o quê? A identificação dos fatores de risco. O que é essa identificação? A partir do momento que você identificou, né, listou e agora definiu qual é o risco, você vai identificar o quê? O porquê que o risco acontece. Quais são os fatores que influenciam para a concretização do risco. Né? Que nós vamos trabalhar aqui através do diagrama de causa e efeito, também conhecido aí como Ishikawa, que é relacionado ao nome do criador aqui, do criador desse modelo. Né? Então, e depois, a última fase nossa aqui, que nós vamos fazer hoje, será a identificação e a motricidade desses fatores de risco. Então, através da identificação da matriz SWOT. A partir do momento que nós identificamos, fizemos o trabalho do brainstorming, é todo um processo, não dá para você pular nenhum. Você faz o trabalho para poder identificar quais são os riscos possíveis na empresa, riscos potenciais ou aqueles que podem se repetir. Depois você vai listar aqueles que afetam diretamente o negócio da empresa. Depois você vai definir cada um deles, o que quer dizer ou o que vocês entendem que é aquele risco especificamente. Depois você vai identificar quais são os fatores críticos, ou os fatores de risco, na verdade, quer dizer, por que o risco acontece. Feito isso, nós vamos colocar isso tudo dentro de uma matriz
que é a matriz SWOT, mostrando quais são as fraquezas e ameaças que nós identificamos nisso tudo. Essa matriz SWOT também mostra as forças e oportunidades, mas nosso foco maior é em cima das fraquezas e ameaças, que é onde nós vamos tratar. E, além disso aí, nós vamos dar uma avaliação de magnitude e importância, ranqueando quais os fatores críticos, os fatores de riscos que influenciam ou que têm maior influência aqui, para que ocorram e que influenciam tanto dos demais riscos, como a importância que ele tem para o nosso sistema de segurança. E com isso nós vamos fechar o nosso diagnóstico de segurança. Então, vamos acompanhar até o próximo bloco, pessoal.